Uma boa noite a todos. Sejam mais uma vez, ou pela primeira vez, muito bem-vindos a essa casa de orações, de estudos e de auxílio espiritual. Que a paz de Deus e a proteção dos bons espíritos esteja com cada um e se estenda a todos os nossos irmãos que estão nos assistindo através das redes sociais. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, e agradecer por mais esta oportunidade em que nos concedem de estarmos aqui reunidos. Agradecemos também a presença dos nossos irmãos desencarnados que aqui se encontram, ao nosso anjo da guarda, nosso espírito protetor e aos mentores desta casa. E voltemos os nossos pensamentos até os nossos lares, onde residem nossos entes queridos. Te pedimos, Senhor, em sua infinita bondade, permita que o plano espiritual possa por lá visitar e que leve e jorre sobre cada um que lá habita um bálsamo salutar, transmitindo-lhes paz, amor e união. E que as nossas vibrações dessa noite, os nossos bons e melhores pensamentos, possam chegar a todos os nossos irmãos que se encontram no anonimato, que desconhecem a bondade e a misericórdia do Pai. Que as nossas vibrações cheguem a todos os nossos irmãos que se encontram encarcerados nas cadeias e nas penitenciárias. Erraram sim, mas são nossos irmãos. Que o arrependimento possa tocar os seus corações e as suas mentes. Que as nossas vibrações cheguem a todos os nossos irmãos que se encontram com a saúde debilitada, àqueles que se acham internados nos leitos hospitalares. Pai de infinita bondade, permita que os médicos espirituais cheguem em seus auxílios, ajudando-lhes no restabelecimento da saúde. Que as nossas vibrações cheguem a todas as nossas crianças, em especial aquelas que muitas vezes marginalizadas e até mesmo abusadas, acabam por percorrerem os caminhos errados desta vida. Te pedimos, Senhor, tocai o coração de cada uma, mostrando-lhes um melhor caminho a seguir, mas principalmente nos corações dos homens, para que se conscientizem do mal que eles possam estar causando. E que as nossas vibrações possam chegar a todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, aqueles que mais necessitarem. Vamos pedir pelo nosso irmão Mauro Luiz, para que receba a assistência do seu mentor em nos transmitindo o Evangelho desta noite, e que ele nos sirva de adiantamento moral, espiritual. E é com os nossos corações repletos de paz, amor e de muita fé que te ofertamos, Senhor, a oração que o vosso próprio Filho nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. E que assim seja. Boa noite a todos. Deus seja louvado, nos guie e guarde, que assim seja e assim será. Na noite de hoje, nós estamos encerrando o último evangelho do ano de 2024. Fechando este ano com grandes conquistas, com grandes vitórias, com grandes transformações, com um crescimento vibratório, com seriedade, com competência da nossa casa, na busca de trazer a todos nós, através da espiritualidade amiga, da espiritualidade superior, os ensinamentos, os conhecimentos que possam tanto fazer a diferença em nossas vidas. O Evangelho de hoje
para fecharmos as reflexões de todos os evangelhos, de todos os temas tratados durante esse ano, intitula-se Ecos da Vida. E nós vamos buscar, na orientação do Evangelho, no capítulo 18º, as diretrizes que Jesus nos deixou. Capítulo 18º, Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos os chamados e poucos aqueles que serão escolhidos. E o Evangelho nos fala através de São Mateus: entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho a que ela conduz é espaçoso, e há muitos que por elas entram. Quanto a porta da vida é pequena, quanto o caminho que ela conduz é estreito, e como há poucos que encontram esta porta estreita. Alguém, tendo perguntado a Jesus: Senhor, haverá poucos que se salvam? E ele lhe respondeu: fazei esforços para entrar pelas portas estreitas, porque eu vos asseguro que vários procurarão por ela entrar e não poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e que vós, estando do outro lado, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abri-nos, e ele vos responderá: eu não sei de onde sois. Então recomeçareis a dizer: comemos e bebemos em vossa presença, e vos ensinastes em nossa praça pública. E ele lhe responderá: eu não sei de onde sois, retirai-vos de mim, todos vós que cometeis a iniquidade. E um pequeno comentário do plano espiritual diz: a porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas, e o caminho do mal frequentado pela maioria. O caminho da salvação é estreito, porque o homem, a quem quer transpor, deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer as suas más tendências. E poucos a isso se resignam, se comprometem. E o complemento da máxima: há muitos chamados e poucos os escolhidos. Jesus nos falava através de parábolas, porque era a forma que ele entendeu que naquela época, mediante ao grau evolutivo das pessoas daquele momento, era dessa maneira que ele melhor poderia se expressar. E também que a sua forma de expressão pudesse atravessar os séculos e os séculos, e que o homem do futuro pudesse entender aquilo que ele queria dizer. Mas Jesus não pôde ser mais claro, porque a inteligência, o adiantamento dos homens daquela época não acompanhariam as suas explicações, as suas orientações, a sua maneira de pensar. Então, ele disse que conforme nós fôssemos crescendo no conhecimento e espiritualmente, nós haveríamos de entender melhor a sua passagem. E aqui, quando ele se refere à porta estreita, Jesus nos fala das dificuldades que nós temos de vencer as nossas tendências, o nosso direcionamento para a facilidade, para a acomodação, para a lei do menor esforço, para aquele mecanismo em que exige uma transformação de cada um de nós, mas esses esforços nós não queremos enfrentar, nós não queremos desprender, porque dá trabalho. Então Jesus diz que a porta é estreita e poucos passarão por ela. O que significa a porta estreita? Significa, há uma expressão que diz que é mais fácil passar uma agulha numa fresta do que um elefante, do que um animal maior.
Isso antigamente nas muralhas que se faziam nas cidades para se defender dos inimigos, de ataques, deixavam frestas estreitas nas muralhas de pedra para que as pessoas que estivessem sendo perseguidas por essas legiões pudessem passar por aquela porta estreita e se proteger atrás das muralhas. Então, a expressão que diz que é mais fácil passar um animal de grande porte sobre essas fendas do que uma pessoa que tem o seu coração distanciado do ensinamento crístico. Essa é a porta estreita que Jesus nos fala. Jesus veio e deixou a sua mensagem e disse que com o passar dos anos, com o passar do tempo, haveria de chegar a todos nós, o Consolador prometido. E esse Consolador prometido se apresenta hoje a nós na condição da doutrina espírita, que traz a missão, junto aos amigos da espiritualidade, de esclarecer com maior profundidade, com maior entendimento, as citações de Jesus, a significação das suas parábolas, a grandeza do sermão da montanha. Quando Jesus nos fala sobre passar pela porta estreita, significa carregarmos dentro de nós aquilo que é extremamente essencial para a nossa subsistência, para este momento da reencarnação. Tudo aquilo que excede, tudo aquilo que é volumoso, não passará nessa fresta, nessa porta estreita. Então Jesus diz: teremos que abandonar conceitos, dogmas, entendimentos, amarras, que são pesos inúteis, que dificultam a nossa caminhada, que dificultam a nossa passagem por essa porta estreita. E ela vem recomendada nesta passagem do Evangelho, o desprendimento dos valores que estão longínquos do pensamento crístico, do pensamento divino, dos sentimentos que carregamos em nossos corações. O Evangelho de hoje não trata, nessa citação do Evangelho, sobre coisas materiais, mas está totalmente direcionado às bagagens que nós trazemos nos nossos corações. E nos diz que os pesos inúteis que carregamos, que são difíceis de serem transportados, refere-se à nossa vaidade, ao nosso orgulho, à nossa arrogância, o nosso materialismo, os nossos medos, os nossos anseios, que não corresponde à orientação divina. E a doutrina espírita vai se aprofundando e nos traz essa orientação de Jesus com uma palavra, uma expressão muito bacana, que nos fala sobre a reforma íntima, a transformação íntima. Jesus se referia que passaremos por essas frestas, por essas portas estreitas, a partir da nossa reforma íntima. No livro As Dores da Alma, publicado pelo Espírito de Hamed, tem um capítulo que fala sobre os vícios, e fala sobre os vícios comportamentais. O vício de falar demais, o vício de trabalhar demais, o vício do desperdício exagerado, o vício da vaidade, do orgulho, que são amarras ao nosso coração. Então, nesse livro do Hamed, fala sobre o malefício dessas amarras, desses vícios comportamentais, porque vícios não são tão somente dependências químicas e físicas, mas também são dependências comportamentais que causam essas amarras. E nos falam sobre transformações. Bem lá atrás, há séculos atrás, numa passagem do outro lado do mundo,
havia um canal que ligava o mundo árabe daquelas regiões para o mar Mediterrâneo. Era um canal de comercialização, um dos maiores meios de comércio daquela época. E em torno desse caminho, essa ligação por onde transitavam embarcações para o transporte de mercadorias, nasceu a cidade de Petras, que durou por longos anos, até o domínio do Império Romano. Durante todo esse tempo, a cidade foi evoluindo e se destacando, até que em determinado momento ela deixou praticamente de existir em função do domínio romano e depois de cataclisma, de acontecimentos sísmicos que soterraram aquela cidade. Alguns anos atrás, pesquisadores explorando aquela região encontraram a cidade de Petras e ficaram encantados com a qualidade da engenharia, de tudo aquilo que foi feito nas rochas, porque como diz Petras, foi uma cidade construída e toda elaborada nas rochas, da onde vinham a água, as cisternas, as grandes piscinas, teatros com capacidade para mais de 7.000 pessoas, um desenvolvimento atípico para a sua época. O tempo passou, deixou de praticamente existir pelo domínio dos homens, pelo domínio dos romanos, mas com o tempo, através desses acontecimentos sísmicos, dessas catástrofes físicas, a cidade foi encoberta, se transformou. E o planeta Terra está em permanente transformação, em permanente mudança, atendendo à evolução. Na concepção dos mundos, o planeta Terra ainda é um planeta muito recente, que não tem a sua formação geológica totalmente concluída. Haja visto aquilo que ocorre aos terremotos, os maremotos, os tsunamis, que são os deslocamentos do miolo da Terra, chamado placas tectônicas. Formação recente. Se olharmos no mapa mundi, vamos ver que o Brasil ele se encaixa perfeitamente nas costas da África, apesar da distância. Significa que houve uma transformação. Então, o planeta fisicamente está em constante transformação e em constante mudança. No Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar essas explicações no capítulo da Lei do Progresso, que nos fala sobre essas transformações. Em tudo à nossa volta, em tudo aquilo que nós vivemos, o homem está sujeito à lei do progresso, à lei da transformação. Como diz um dedicado cientista, tudo se transforma, nada se perde, tudo se transforma. Ora, se a natureza vai se ajustando, vai se reciclando, vai se transformando, cabe a nós, espíritos já com conhecimento, já com determinado adiantamento, não nos acomodarmos e não estarmos querendo brecar a lei do progresso para com o planeta, para com o outro ou para conosco. Todas as vezes que nós criarmos empecilhos para que a nossa evolução fique estagnada, a vida vai trazer acontecimentos que vai tirar de cada um de nós a condição de conforto ou a zona de conforto. Porque nessa reencarnação não é um passeio, mas sim uma escola, um mecanismo de evolução. Então, quando nós reencarnamos, nós chegamos aqui com um planeta todo disposto a nos abastecer nas nossas necessidades. Encontramos aqui pessoas que nos antecederam, providenciaram todo o progresso que nós estamos usufruindo hoje e chegaram antes de nós, nossos avós, nossos pais, que nos prepararam todo o mecanismo para que pudéssemos reencarnar. Então há um planejamento divino
que nos favorece amplamente. E nós reencarnamos, a maioria de nós, consciente de muitas dificuldades que nós haveríamos de passar, estamos passando e haveremos de passar. Muitos de nós já tinham conhecimento dos momentos difíceis que estamos vivendo hoje, mas tudo isso faz parte do progresso. Entretanto, muitas vezes nós desanimamos e nos deixamos se entregar pelo desânimo, pela descrença, porque nos afastamos da divindade que é em nós, porque Deus está em nós, somos imagem e sua semelhança, e nos deixamos levar pelo pessimismo e vamos nos esquecendo de tantas coisas importantes. Jesus, quando visitou as irmãs Marta e Maria, ele deixou uma mensagem clara a essas irmãs e a todos que estavam ouvindo, de que nós haveremos de colher todo aquilo que nós plantarmos. E o Divino Amigo, naquela oportunidade, nos deixa a mensagem das responsabilidades das nossas escolhas, das nossas decisões. Temos um mecanismo maravilhoso em nossas mãos, que se chama o livre-arbítrio, a livre escolha, que nos dá a liberdade de sermos condutores da nossa vida. Mas depende de como nós conduzimos o livre-arbítrio. Depende de como nós nos comportamos na administração de nossas vidas. Temos uma dificuldade muito grande de nos administrarmos interiormente as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos valores da ética, da moral, do caráter. E nós nos perdemos quantas vezes nas mesmices e na preguiça íntima de refletir. Muitos de nós somos excelentes administradores das coisas materiais, mas nos perdemos muitas vezes na administração de nós mesmos. Quantos não são as vezes que as nossas escolhas, sem a responsabilidade, sem a reflexão adequada, nós damos importância às conquistas da matéria transitória e deixamos de buscar as conquistas dos valores que serão permanentes. Então Jesus dizia, a responsabilidade das escolhas, tão bem citada pelo médium Divaldo Franco. Lá na frente, Jesus, nas suas explanações, nos falava sobre a liberdade das escolhas através do nosso livre-arbítrio. E o médium Raul Teixeira nos fala que somos escravos das nossas escolhas e que nós sempre colheremos o resultado daquilo que escolhemos. E num dos evangelhos que fizemos aqui em nossa casa, falamos das escolhas de cada um. Hitler usou as suas palavras, o seu falar, para matar mais de 50 milhões de pessoas. Gandhi usou o seu falar para libertar milhões de indianos. Madre Teresa de Calcutá usou as suas palavras para educar, para ensinar, para levar conhecimento, para fazer a diferença na vida das pessoas. Nosso Senhor Jesus Cristo usou as suas palavras e os seus ensinamentos para trazer a cada um de nós a libertação das nossas pendências, dos nossos andadores, das nossas muletas, das nossas cadeiras de rodas, dizendo que nós somos deuses e poderemos fazer aquilo que Ele faz lá na frente, quando nós alcançarmos o seu nível de elevação. E Ele disse, eu vou na frente para esperá-los. Nos deixou a mensagem de otimismo, de esperança, para que possamos despertar o Jesus, o Cristo, o Deus interno que nós temos nas nossas possibilidades.
O dia a dia nos traz conflitos, perturbações, e muitas vezes, pelos momentos, nós nos esquecemos de lembrar aquilo que Chico Xavier sempre dizia, né? Tudo passa. Isso serve para todos nós, né? Principalmente para a gente aqui. Então, tudo nas dificuldades das nossas vidas vão passar. Mas nós temos muitos mecanismos que podemos utilizar para enfrentar esses momentos. Um bom aconselhamento, um bom amigo, uma boa palavra, aquela escolha das amizades. Diga-me com quem tu andas que te direis quem és, é muito importante. Estarmos cercados de pessoas que nos momentos difíceis de nossa vida, que precisamos de apoio, podemos contar com pessoas que vão nos amparar, vão nos ajudar com um bom aconselhamento. A oração que nos liga a Deus. Ecos da vida. O pai levou seu filho à montanha, e o filho falou alto à montanha, na montanha deu um berro e aquilo ecoou e repetiu aquilo que ele falou. Falou outras palavras e as palavras foram repetidas através do eco. O filho pergunta para o pai: pai, o que é isso? E o pai diz: filho, isso é um fenômeno físico, a onda sonora bate nas montanhas e volta e repete aquilo que você falou. O evangelho de hoje nos convida a refletir sobre os ecos da vida. Que todas as nossas atitudes ecoarão um dia. Toda a nossa forma de pensamento, toda a nossa forma de sentimento, toda a nossa engenharia, nosso planejamento de atitudes, de ações, de construções, um dia retornarão. A carta sempre volta para o remetente. Isso é certo, é a lei do retorno. Então Jesus disse: cuida daquilo que tu plantas, porque é aquilo que você vai colher. O médium Raul Teixeira desembarca numa grande cidade brasileira para uma palestra, foi recebido por alguns amigos e desembarcou perto da hora do almoço, foram recebê-lo no aeroporto, estavam caminhando por uma das avenidas de uma cidade famosa, e nessa cidade famosa eles estavam percorrendo uma avenida, uma das maiores avenidas dessa cidade, muito conhecida, que levava o nome de um presidente, um homem muito famoso na nossa história, já desencarnado. E pararam no farol e se aproximando do farol que estava fechado, Raul Teixeira observa que havia uma mulher mexendo numa caçamba e buscando alimentos, já uma senhora de idade bem avançada, e comendo do lixo daquela caçamba. Raul Teixeira diz que ele se sentiu muito mal, porque afinal ele estava sendo levado naquele momento para ir almoçar num restaurante famoso, com bastante conforto, e ele olha ali à sua esquerda aquela situação de uma mulher comendo numa caçamba, e ele se sentiu mal, e ele calou-se, e no trajeto daquele lugar onde ele estava, parado naquele farol, até o restaurante, ele se sentiu muito mal e foi pensando uma série de coisas, e o mundo espiritual diz: Divaldo, Raul, te aquieta. Tudo há uma razão de ser. São os ecos da vida. Lei da ação e da reação. Aquela senhora que você está vendo naquela condição, se alimentando das coisas que estão no lixo, nada mais é de que um ex-presidente dessa nação, homem famoso dessa nação, e ela se encontra nessa avenida que levava o seu nome da última reencarnação. O seu vínculo com o passado não a deixa desprender-se deste lugar, dessa avenida. Associa no seu coração a sua história com aquele nome, apesar de estar aqui cumprindo a lei do retorno, experimentando daquilo que proporcionou aos outros, porque foi
foi um político, foi um administrador que proporcionou a miséria, o desvio, a corrupção e o roubo. Segue em paz e acomoda o teu coração. Ecos da vida. Lei da ação e reação. Lei do retorno. Um dos evangelhos que foram feitos aqui na nossa casa nos diz que um dia a gratidão nos alcança. Todo bem que pudermos fazer, vamos fazer. Vamos fazer a diferença para nós e para os outros. Quando crianças estamos acostumados, nossos pais a nos cuidarem, a cuidar da nossa segurança, a dar tudo o que nós precisamos, o brinquedo, tudo aquilo, nós estamos acostumados a receber. E o dia que nós não recebemos aquilo que nós entendemos que não seja importante, muitas vezes nós reclamamos ou se revoltamos. E entramos na fase adulta levando esse mecanismo, esse processo, desenvolvendo o egoísmo. Lá na frente o tempo passa, as coisas mudam, a reforma íntima se chega a nós e vamos percebendo, descobrindo já com a maturidade do tempo, o prazer, a felicidade de servir. Que é muito melhor ser enfermeiro do que enfermo. Que é muito melhor repartir do que receber. E nós vamos mudando as nossas atitudes para o melhor. E tudo vai fluindo naturalmente. Nós vamos encerrar o nosso evangelho de hoje, deixando para vocês uma conquista que nós temos aqui de uma forma muito feliz guardada no coração. Um dia fazendo um evangelho no Centro Espírita Maria de Nazaré, na cidade de Duartina, conversando com o Diego, médico que faz parte da equipe das Cartas Consoladoras, falando da nossa casa, e ele falou: o Centro Espírita Maria de Nazaré nasceu do Centro Espírita Nova Era de Itápolis. Conversei com a Cibele, né, Cibele? Com o Roberto sobre isso, e perguntamos: mas como? Uma senhora que veio de Duartina tinha perdido o seu marido num acidente. Nossa primeira noite das Cartas Consoladoras, ela veio e ela recebeu nesse dia uma carta de esclarecimento do seu marido. Fez um diferencial muito grande porque ela estava sofrendo demais. Volta para Duartina, feliz pelo aquilo que havia recebido, mas congregava em outro credo religioso. E um dia comenta um amigo que ela gostaria de fazer alguma coisa para retribuir o bem que ela havia recebido. E o médium Diego, que trabalha com o Milton lá de Neves Paulista, tinha avisado que tinha uma mensagem para ela, mas não havia acontecido ainda no momento de levar essa mensagem e esclarecer que além da mensagem do marido, que o mundo espiritual havia deixado. Então, Diego a procura, diante dessa abertura, que ela queria fazer alguma coisa, e explica tudo aquilo que aconteceu, vem a mensagem. Então, eles decidem fundar o Centro Espírita da cidade de Duartina, Centro Espírita Maria de Nazaré, que é fruto de todo o trabalho, de todo o amor da Casa Espírita Nova Era. Um dia a gratidão nos alcança, e o eco da vida nos trouxe hoje uma casa irmã, fazendo um trabalho maravilhoso, e essa equipe das Cartas Consoladoras, hoje atuando no todo o sul do país, no Uruguai, na Argentina, se espalhando de uma maneira muito grande. Mas nasceu dos bons exemplos, das atitudes, de toda a estrutura da nossa casa, do Centro Espírita de Nova Era. Ecos da vida. Gratidão a todos vocês, um grandioso final de ano, não um feliz ano novo, mas um feliz novo ano, e que possamos fazer toda a diferença. Que Deus seja louvado, nos guie e guarde, que assim seja e assim será.
Vamos sortear os livros enquanto o pessoal se prepara para o passe. Número 1, vai de 1 a 50. Fala o número da mão. De 1 a 50. Número 20. Há um númerozinho na mensagem que cada um recebeu. Número 20. Número 4. Número 26. O livro Os Três Arco-Íris. Bom proveito. Número 49. Trinta e um. Não tem? Fala o número, peço. Vamos ver. 43. Número 1. Ixi. Pro casal. Gratidão a todos. Que os ensinamentos do Evangelho desta noite possam ter penetrado em nossos corações e em nossas mentes, no sentido de nos tornarmos cada vez melhores e mais instruídos dentro da doutrina espírita. Bons espíritos que aqui vieram para nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos ensinamentos. Afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. E fazer com que, saindo daqui, cada um de nós se sinta ainda mais fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. Vamos pedir a Deus para que os nossos irmãos passistas recebam a assistência do plano espiritual superior, dos médicos espirituais que auxiliam essa casa e dos seus mentores para nos transmitirem as melhores energias pelas quais aqui viemos buscar. Mas não devemos esquecer de compreender que se os nossos pedidos não são atendidos de imediato, é que caem nos desígnios de Deus os experimentar através das expiações e das provas mundanas, mas que tenhamos muita fé para podermos suportar com paciência e resignação as provas que aprouver a Deus nos enviar. Para isso te pedimos, Senhor, fortalece-nos a fé para que a paciência esteja conosco. Por tua paciência vivemos, por tua paciência caminhamos. Auxilia-nos por misericórdia a aprender tolerância, a fim de que sejamos em tua paz. É por tua paciência que a esperança nos ilumina e a compreensão se nos levanta no íntimo da alma. Agradecemos todos os dons de que nos enriqueces a vida, mas te rogamos, nos resguarde a paciência de uns para com os outros, para que sejamos contigo, tanto quanto estás conosco, hoje e sempre, e que a paz de Deus e a proteção dos bons espíritos permaneça com cada um, hoje, sempre, e que assim seja.